audiência já veio automático, coisa boa, né? Sinal que todo mundo veio com a intenção de aprender, de chegar nessa casa, uma casa de estudo, e aprender um pouquinho daquilo que Deus, que Jesus nos deixou através do Evangelho, através dos seus ensinamentos, do seu exemplo. Que nós sejamos todos exemplos para os próximos, para a nossa família, nossos filhos, nossos netos, aqueles que convivem com nós. E sejamos exemplos do bem. E o ano que está chegando no fim, chegando perto do Natal, que já mexe com a gente, que já vontade de a gente fazer o bem, queira ou não queira, é um mês muito especial. Que os nossos entes queridos que não estão mais aqui, que estão sempre com nós, que a gente sempre faz as orações para eles, que estão aqui, nós, juntos, para aprender. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos pensar um pouquinho como foi o nosso ano, como foi a nossa vida, o que nós fizemos de bom, o que nós erramos, mas que erramos sem querer. Pedimos desculpa pelos nossos erros e pedimos também que agora em diante sejamos melhores. Como eu sempre digo, que hoje eu seja bem melhor do que ontem. E amanhã, bem melhor do que hoje. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Recadinho, sábado nós teremos o nosso brechó, às 8h30, né? 8h30 até as 2h. 1h. E também temos livros ali na frente, novos, se alguém quiser, estão ali para serem vendidos. E tem a biblioteca também, se alguém quiser pegar um livro emprestado, estão aí. E a gente pode sempre aumentar a nossa leitura, a nossa visão do mundo. O senhor Rubem vai falar sobre o Espiritismo? Não. Não? Conheça e divulgue. Ah, mas é ele, né? Vai. Então tá. Como eu já dei boa noite a todos, vamos saber, notar e sentir que a espiritualidade está conosco e eles já estão colocando em cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos, principalmente aquele do lado espiritual que nós precisamos, né? Porque do material nós já estamos no médico, exame, já sabemos de tudo e tal, mas o lado espiritual muitas vezes a gente não sabe como é que está, né? Então que a gente possa ficar receptivo, sempre, desde o momento em que já foi feita a oração inicial, ou seja, desde o momento em que a gente chega na casa espírita, a casa já está harmonizada para nos receber. E nós precisamos, então, fazer com que essas energias penetrem em cada um de nós, né? No nosso corpo, no nosso espírito, enfim. Então, esse tema que eu estou trazendo hoje aqui é conheça e divulgue o Espiritismo. O que nós vamos fazer? Outra vez que eu estive aqui, eu já falei sobre este folheto que eu distribuí para cada um, principalmente para quem é gremista, essa tarja azul aqui, tá? Eu distribuí, eu já comentei sobre esse folheto aqui, tá? Então foi dado um tempo para que a gente possa, então, agora, depois de ter conhecido, a gente possa divulgar na tarja vermelha, só para destacar, né? Para a gente saber o que está fazendo. Então, é assim, quando nós chegamos ao ponto de entendermos algo
a respeito do Espiritismo, a gente fica bastante entusiasmado, a gente muitas vezes quer divulgar com outras pessoas, o que está fazendo muito bem para nós, mas são pessoas que às vezes não aceitam. E nós ficamos tão chateados, e agora o que eu faço? Isso, aquilo. Deixa assim. Porque na doutrina espírita, nós não podemos forçar ninguém para aceitar a doutrina espírita, os ensinamentos de Allan Kardec, os ensinamentos de Jesus. A gente não pode forçar. Tem que ser uma coisa espontânea. Então, muitas vezes, fica espontâneo porque nós já passamos muitas dificuldades e não foram superadas. E quando nós chegamos na casa espírita, quando nós começamos a entender melhor a doutrina espírita, nós começamos a melhorar. Então aquilo ali é um refrigério que nós recebemos no nosso espírito, na nossa alma. Então a gente fica contente. O que a gente faz? Não, agora então eu vou frequentar a casa espírita e de preferência levar toda a minha família. Mas a família muitas vezes não comparece. Não comparece. O que a gente vai fazer? Tem que deixar. Não vamos forçar. Um dia pode ser que eles se convençam e precisem, venham para a casa espírita, né? Porque o espiritismo, ele não esconde nada. Mostra realmente que é a realidade para nós, né? Porque muitos segmentos religiosos fazem com que os fiéis fiquem apegados naquela igreja, sei lá, naquele condutor daquela religião, né? Ele fique preso àquilo ali. E isso aí não é bom. Nós temos que ficar livres de tudo isso. Como nós estamos na casa espírita. A casa espírita é assim. Então a casa espírita nos oferece bastante benefícios e ensinamentos da doutrina espírita. E as pessoas dizem, não, mas eu gosto mais das palestras. O grupo de estudos eu não gosto muito, não tenho tempo. Tá bem, palestras, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? É por aí então que a gente vai, aos poucos, gostando, se agradando mais do Espiritismo e vendo que as nossas situações, os nossos problemas estão sendo resolvidos gradativamente. A gente fica sentido, inclusive, quando aquele nosso ente querido já passou para a espiritualidade e nós ficamos naquele desespero, naquele choro, guardando, inclusive, todos os pertences dele dentro de casa. Ah, não mexe, isso aqui deixa... Faz 5 anos que está guardadinho ali. A roupa dele está toda ali. E ele está dizendo, poxa, não entenderam nada ainda, né? Porque aquela roupa que eu tinha, que está paradinha lá, poderia estar agasalhando muitas pessoas lá fora. Então vejam como é que a doutrina espírita faz que a gente tenha consciência de tudo isso. Que essa lembrança, aquelas roupas, os pertences deles que estavam ali, que a gente não vai... É para a gente não esquecer? Não precisa isso. Nós temos que lembrar dos nossos entes queridos exatamente nas nossas orações, né? Que isso aí para eles vai ser uma luz no caminho deles. Aí as pessoas dizem, não, mas eu vou no cemitério e eu acendo vela lá, 4, 5 velas eu acendo a vela lá, para iluminar a minha mãe que está lá no cemitério. Mas como que a tua mãe vai estar lá no cemitério? Pelo que eu sei, é os restos mortais dela que estão lá. Agora, esse espírito até pode chegar. Ah, ele enxergou a luz agora, da vela. Que tempo durou? 15 minutos. Aí apagou e ficou no escuro de novo. Aí a doutrina espírita nos diz, a melhor luz que tem é a oração, que vai iluminar o caminho a tempo indeterminado. Vejam, então dessa forma é que a gente procura fazer com que a gente entenda melhor todos esses ensinamentos, né, que Allan Kardec deixou para nós. Neste folheto, então, nós já deu para ler a capa, né, deste vermelho, do azul e do vermelho. A capa é praticamente a mesma, só troca aqui em cima. Conheça e depois divulgue. Abrindo a primeira página, rapidamente, é de doutrina espírita ou espiritismo. O que é? É o conjunto de princípios de leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns
que é um segmento do Livro dos Espíritos. Né? Depois, então, vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, o céu e o inferno. E, por último, é a Gênese. Então, esses 5 livros são bastante interessantes e a gente vai se esclarecendo cada vez mais. Seguindo, no outro parágrafo, ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Vejam, então é bastante interessante que a gente fique sabendo disso, que a gente fortalece o nosso entendimento aqui na Terra, né? E a gente fica vendo que é necessário a gente saber de todas essas coisas. Pulando um pouquinho, eu vou passar aqui. O que revela? O outro item. O que revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus no universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. E qual é a abrangência? A abrangência são conceitos novos sobre o homem, né? Tudo o que cerca, o que o Espiritismo toca e por aí vai. Mais adiante, quais são os seus ensinos fundamentais? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Para quem já conhece o Livro dos Espíritos, na questão número 1, Allan Kardec já perguntou para os espíritos: que é Deus? E eles responderam exatamente isso que nós acabamos de ouvir. São ensinamentos que vão fortalecer cada vez mais tudo aquilo que nós precisamos, né? Então nós vamos passar rapidamente aqui, porque é bom que a gente aproveite bem o tempo, né? Porque esse folheto, cada um que tem aí, leva para casa, e em casa vai lendo, repete muitas vezes, não deixe na gaveta, de preferência deixe em cima do mesmo pastor, não, vou dar mais uma lidinha, não. Mas eu não entendi isso, não entendi aquilo. Então, em casa, sublinha o que não entendeu, e quando vier na casa espírita, pergunta para o pessoal que está aqui na casa. E a gente vai esclarecer tudo isso. Tá? Quem está no grupo de estudos, pode trazer no grupo de estudos também, que daí fica bem mais fortalecido o nosso entendimento de tudo isso. Né? Então, mais adiante ele fala sobre que é a moral do Cristo, contida no Evangelho. Nós já sabemos disso, né? Toda a moral de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os ensinamentos de Jesus estão ali, que nós precisamos. É um livro, inclusive, o Evangelho, considerado um livro de cabeceira. Mas não é só para deixar na cabeceira. Está dizendo que toda a noite que a gente for dormir, está na cabeceira? Não, primeiro eu vou ler. Vou abrir numa página qualquer e vou ler o Evangelho e daí durmo tranquilo. Deixa ali, não tira dali da cabeceira. E fazendo isso, é um hábito que nós vamos pegar, salutar, porque nós estamos ali já fazendo com que a espiritualidade esteja presente conosco. E nós vamos receber bons fluidos, uma série de coisas. É assim. Então o Evangelho tem essa grande vantagem. Depois também tem a prece. Como é que a gente pode fazer a prece? Não, a prece, eu gosto de fazer uma prece longa. Pois é. E bem feita. Como prece bem feita? Com palavras bonitas. Não é assim. Ela pode ser uma prece bem rápida, né? E não precisa muitas palavras bonitas, porque nem todas as pessoas estão preparadas para isso, de falar coisas bonitas, né? E nós perdemos tempo com isso. Então, nessa oração, nós podemos muitas vezes só agradecer a Deus por estarmos ainda aqui na Terra. Agradecer pelos nossos braços, pelas nossas mãos, pela nossa mente. Pronto, está feita a oração, não precisa mais nada disso aí. Pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem sempre, onde nós estivermos, e que nós possamos nos melhorar a todo momento, né? Porque a prece torna o homem melhor, o homem no sentido humanidade, tá? Então a prece vai nos tornar melhor em todos os sentidos, né? Nós estamos fortalecidos, o entendimento que nós estamos tendo e que a espiritualidade está nos auxiliando e tudo isso que nós precisamos. Mais adiante ele fala aqui sobre, na última página aqui, virando a última página, na prática espírita. Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, esta outra vantagem que tem na doutrina espírita. É uma forma, inclusive,
de a gente analisar aquela pessoa que diz, eu sou espírita, eu atendo as pessoas em casa, não cobro nada, mas eu digo assim para eles, eu não cobro nada, mas deixa o que tu quiser. Cobrou. Indiretamente já fez a cobrança. Então são coisas que nós temos que ter entendimento. E na casa espírita não existe isso. Não se cobra nada na casa espírita. Tá? Então, essa prática espírita é realizada com simplicidade, como todos nós já sabemos. Né? Não tem nada de algo sofisticado, e não funciona dessa forma. Né? Sem nenhum culto exterior, a casa espírita não tem culto exterior, né? Dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. As pessoas adoram Deus com outros, de outra forma, né? Com imagens, uma série de coisas. Nada disso funciona, porque uma imagem de gesso é um quadro na parede, de papel, nada, não tem significado nenhum. Quando nós temos esse entendimento, a gente começa a sobreviver bem melhor. No último item aqui, ele vai falar, o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha para a confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural e social. Então, assim, conhece ainda o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Pronto, não precisa mais do que isso. Então a gente vê que a doutrina espírita é simples, não tem nada de alegorias, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, nada disso. Então, nós vamos dar essa parte aqui, então, por lida, está tudo tranquilo, nós já passamos a conhecer, quem está aqui na Casa Espírita já conhece bastante algumas coisas, né? E continua aprendendo também, é necessário isso, porque a cada dia a gente aprende algo diferente, algo que engrandece, inclusive, a nossa estada aqui pela Terra, né? Então, já conhecemos o Espiritismo. Aqui, o que eu falei é pouca coisa. Eu já recomendei, né? Vamos levar para casa e que isso aqui seja permanente, pode ser até na cabeceira da nossa cama. Tá, vou dar uma olhadinha, todas as noites nós vamos olhar isso aí, que vai ser muito proveitoso. E depois, então, como a gente já conhece o Espiritismo, o que a gente deve fazer? A gente deve divulgar. Tá, mas como é que eu vou divulgar o Espiritismo? Eu vou sair pela rua aí falando do Espiritismo, chegando lá, não sei o que, falar sobre o Espiritismo? Não precisa nada disso. A gente vai divulgar a doutrina espírita, muitas vezes, por uma simples mensagem que nós recebemos aqui na Casa Espírita. Tá? Então, nós aconselhamos para que as pessoas que vêm aqui na Casa Espírita, sempre ali sobre a mesa tem mensagens, a pessoa que está na recepção tem mensagem, está oferecendo a mensagem para ele. Então, é uma forma que tem de divulgar. E eu já sei de pessoas que vêm na Casa Espírita, que nos contaram, que de tantas mensagens que ele recebeu que tinha na Casa Espírita, ele conseguiu fazer um livro. Vejam. Então, o que a gente pode fazer? É uma divulgação que a gente está fazendo. Não é? Pega aquilo ali, vai colando e forma, um livrinho assim, um livrinho de mensagens. E ele põe uma capinha, ele pode pôr o título que ele quiser na capa, está divulgando aquilo ali. E ele pode passar adiante para algum conhecido, para algum amigo, para algum colega, né? Passa alguma mensagem adiante. Né? Então nós vamos assim, nessa sensibilidade toda, sem fazer com que alguém esteja sendo forçado a aceitar aquilo que nós estamos tentando oferecer. Né? Então essa divulgação é bastante interessante. Então não adianta a gente querer sair com um alto-falante pela rua, querendo falar em espiritismo, isso e aquilo, você sabe que não acontece. E o que eu já vi aqui na Casa Espírita agora, esta semana, através da nossa presidente, da Iris, ela colocou no WhatsApp da Casa Espírita um filme que vai passar no Caminho da Luz, que é do Sepete Araju, o Guerreiro da Paz, que já passou outras vezes, mas as pessoas não conseguiram porque foi muito em cima do tempo. E o que a Iris fez?
ela colocou com antecedência para quem quiser assistir esse filme lá no Caminho da Luz, domingo, às 20 horas, é só chegar lá. Vejam, olha só que divulgação. Então é dessa forma. Não precisou aí sair de casa em casa e ir na rádio. Não, se for na rádio ainda tudo bem, né? Um espaço que está ali. Mas a gente não pode fazer isso aí aleatoriamente. É dessa forma. Outra divulgação que a Casa Espírita aqui está fazendo também é no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, que vai ter um... Oi? É sábado. Então, olha só, eu já quis fazer assim para todos divulgar. Eu não entendi direito. Sábado às 8h30. O que vai ter? Brechó. Um brechó. O que será que tem nesse E brechó? feira de doce. O que tem nesse brechó? É roupa, calçado? Isso. Roupa, calçado, livros. Vejam, olha só que divulgação que a Casa Espírita faz. E além disso, está também nas redes sociais, que a casa aqui colocou, o João Lauro colocou, a Iris também. Então é dessa forma que a gente fica fazendo essa divulgação. Por quê? Porque nós já passamos a conhecer o Espiritismo, já passamos a conhecer a doutrina espírita. Então nós podemos fazer esses anúncios, que estão aí, né? Bastante interessante. Então estão todos convidados então para assistir o filme, né? E também para o brechó aqui na Casa Espírita. Então tem outras divulgações que a gente pode fazer também, que não depende muitas vezes de a gente estar na Casa Espírita. Não, para divulgar a doutrina espírita tem que ser um expositor, tem que ser um palestrante da Casa Espírita para divulgar a doutrina espírita. Não precisa isso. Nós podemos divulgar a doutrina espírita na nossa própria casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Mas tem uma coisa, é bom que a gente escolha um momento para falar sobre isso. Porque se a gente começar seguidamente a falar isso, vai ficar, não dá nem para chegar mais na casa dele, porque ele só quer falar em espiritismo. Vejam, então tudo isso a gente tem que analisar com o tempo para ver o momento certo. Se a pessoa puxar o assunto, que a gente possa dar algumas informações e não falar tudo também para ele. Fala aos poucos, que daí também ele fica perguntando, tá, mas e por que eu venho sofrendo tanto? E por que o meu filho morreu quando tinha 5 anos de idade? Uma série de coisas. Então são pequenas coisas que a gente pode ir divulgando, né? Então a nossa divulgação maior é exatamente isso. Fazendo com poucos recursos que nós temos, nós podemos divulgar. A própria Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul, seguidamente, está em diversas cidades. Estiveram aqui também no mês passado, dia 2 de novembro, aqui na Casa Espírita, e teve outras casas espíritas também aqui da região, que estava aqui, e um divulgador lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tá? Que é o William. Ele esteve aqui, divulgou algumas coisas, nós aprendemos, e o que nós vemos? Olha só o que ele falou, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Então, exatamente, porque a exposição doutrinária não deve ultrapassar de meia hora. Ele falou sobre isso, nós já sabíamos, mas tem muitos expositores que começam a falar e nem olham para o relógio. Nós precisamos cuidar, é meia hora? É meia hora. Mas sabe por quê? Mas por que será que seja esse limite? Porque se passar de meia hora, as pessoas já ficam meio incômodas na cadeira, né? Ficam meio cansadas e tal. Poxa, esse camarada não para de conversar e eu nem estou entendendo o que ele está falando. Então, nós temos que ver tudo isso. Acima de tudo, fazer com que a Casa Espírita seja um órgão, um polo de receptividade das pessoas, que elas venham sempre com aquele desejo, com aquela vontade de sair daqui melhor do que quando chegaram. Dessa forma fica então a divulgação da nossa doutrina espírita. E o que mais? Olha, tem muitas coisas que a gente pode divulgar na doutrina espírita, né? E assim, ele diz assim, no vermelho agora, virando a página, movimento espírita.
Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Vejam, esse é o movimento espírita, que nós necessitamos disso. Ah, não, mas é só na casa espírita. Não. Através desse folheto, nós podemos, olha, eu falei com fulano lá, e ele se interessou, e aquele folhetinho que eu levei daqui, eu passei para ele. Então pega mais, aqui na casa espírita tem mais. E se faltar, nós vamos trazer mais. Então essa divulgação necessária que nós precisamos falar. Então o movimento espírita, o que é o movimento espírita? O movimento espírita é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e ao serviço de toda a humanidade. Pois é, não é tão fácil, né? Porque a humanidade está tão afoita, está tão preocupada com tantas coisas, né? Problemas de saúde, e não sabem o que fazer. Ah, eu só tenho que tomar remédio e dormir. Não! Toma o remédio e dorme o necessário, mas procura um recurso espiritual. Procura a casa espírita. Pois é, alguém já me falou, então vai lá. Vamos ver o que vai acontecer. Mais adiante, lá no final, no último item, ele diz assim: os pequenos grupos de estudo do Espiritismo, fundamentalmente voltados para o estudo inicial da doutrina espírita. O que a Casa Espírita oferece, além das palestras que nós estamos hoje aqui, são os grupos de estudos. E aqui funcionam 2 grupos de estudos, a partir das 6h30 da tarde até as 7h30. Outro grupo das 7 às 15 para as 8. Então, se a gente conseguir chegar e participar desse grupo, vai ser muito bom. Tá? E a gente já vem pronto para isso. E nós vamos receber muitas energias positivas, relaxantes. Nós vamos sair bem melhores de quando aqui chegamos. Mais adiante, nas observações, ele fala assim: a Federação Espírita Brasileira, que é a FEB, fundada em 2 de janeiro de 1884, é uma sociedade civil, religiosa, educacional, cultural, filantrópica, que tem por objetivo e fins o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em todos os aspectos, com base nas obras de Allan Kardec, que são as 5 obras, né? Que nós já mencionamos. Então, ele diz que a prática da caridade espiritual, moral e material, por todos os meios, ao alcance, dentro dos princípios da doutrina espírita. Então, a Casa Espírita procura sempre preservar isso. Temos que fazer isso. Então, a gente fica pensando assim: conhecer a doutrina espírita e divulgar, parece uma coisa tão estranha. Não é. É um segmento que tem, inclusive, quando nós estamos procurando trabalho. Consegui trabalho, vou começar a trabalhar. O que tem que fazer? Aí o chefe da empresa diz: não, primeiro tem que fazer tem que conhecer a empresa, fazer um reconhecimento da empresa, te adaptar ao teu trabalho, porque o trabalho tem que ser isso, assim. Vai fazer um estágio primeiro, de 1 semana fazer um estágio, para depois ele começar a trabalhar naquilo ali. Veja, então a gente às vezes esquece disso, né? Esquece. Para depois então a gente começar a trabalhar e fazer o melhor possível. Porque se a gente não fizer o melhor possível, o patrão pode dizer: olha, não preciso mais de ti. Pode ir embora, está demitido. Mas na Casa Espírita é diferente. Isso não existe. Na Casa Espírita sempre vai ter aquele entendimento que nós temos que continuar, e ninguém é expulso. Ninguém é expulso da Casa Espírita. Isso aí não existe. Não é? Assim, nós ficamos pensando muitas vezes: mas o que a gente tem que fazer no Espiritismo? Porque tem muitas coisas no Espiritismo que, não sei, não me agrada muito. E o Espiritismo funciona assim. Voltando lá pro azul, na prática espírita, ele fala assim: o Espiritismo não tem sacerdotes, e não adota e nem usa em suas reuniões
e suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos rituais ou formas de culto exterior. Então a gente tem um entendimento disso, a gente já sabe, porque tem muitas pessoas por aí que estão dizendo, não, aqui é casa espírita fulano de tal, casa espírita do pai Jacó. Bom, a gente já tem que prestar atenção sobre isso, né? Mas é uma casa espírita, eles dizem. Não. Então, como a gente tem conhecimento disso, que eles fazem tudo isso, não é uma casa espírita, é uma casa espiritualista. E o espiritismo não concede tudo isso. Porque são tudo coisas exteriores. Nós precisamos de coisas interiores para fortalecer o nosso espírito e o nosso interior. Porque tudo isso aí, com o tempo, vai desgastar. E agora, o que nós vamos fazer? Não sabemos o que vamos fazer. E o Espiritismo, a Casa Espírita, sempre nos dá a oportunidade de prosseguir, sempre, cada vez mais. Outra forma que nós temos, para encerrar, de divulgar a doutrina espírita, é fazer com que, além das mensagens que é distribuídas ali na recepção, a biblioteca, que o amigo aqui já falou sobre a biblioteca, sobre os livros. Então, hoje, nós estamos inaugurando, com a autorização da direção da casa, naquela mesa temos livros ali à venda por preços simbólicos. Por que simbólicos? Porque é necessário que as pessoas estejam lendo e dizendo, mas é muito caro, eu não posso comprar. Não é? Então, essa oportunidade que nós estamos tendo a partir de hoje. Então, toda quarta-feira nós vamos ter essa mesa com livros ali à venda. E outro detalhe, bastante interessante, está chegando o Natal agora. Vai ficar pensando, o que eu vou dar de presente para o meu parente, o que eu vou dar de presente para o meu colega de serviço, e não sei o que vou fazer, porque se eu vou dar um sapato, vou dar um tênis, está muito caro, não sei o que e tal. Então a gente fica pensando, dá algumas coisas assim, com o tempo, acaba, termina, a camisa não presta mais, o tênis não presta mais, né? E o livro espírita é a literatura mais rica, mais extensa que tem do mundo e, acima de tudo, é a mais barata do mundo. Vejam, a literatura espírita. Então, a nossa indicação é que no Natal agora, o maior presente, o melhor presente que a gente pode dar para alguém é um livro. Podemos fazer esse presente para nós mesmos. Vou comprar um livro para mim. Além desses livros que nós temos ali, de Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, nós temos também as obras básicas, que nós já comentamos aqui, né? E nós precisamos muito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, finalizando, agradeço a presença de todos, a atenção, e que a gente possa, então, daqui para frente, melhorar o nosso entendimento e divulgar a doutrina espírita da melhor forma possível. Possamos, então, neste momento,